você falou assim para mim, olha, a gente tem, né, alguns critérios para chegar ao diagnóstico de um transtorno compulsivo alimentar periódico. Isso. A pessoa tem um transtorno dado isso aqui, esses são os critérios, tem que ter pelo menos um episódio por semana por um período de 3 meses. E aí você falou sobre pessoas que têm compulsões, que não necessariamente são transtornos. Isso é até uma coisa um pouco mais recente. Até eu fui em um evento, teve a participação de endocrinologistas e psiquiatras e foi super legal, porque cada um foi mostrando um pouquinho sua vivência e a gente conversou um pouco sobre isso, né? Porque ele ainda não tem, assim, esses episódios de compulsão ou comer emocional ou binge, que às vezes a gente usa esses termos, episódios, né? De compulsão, eles ainda não fazem critério para um transtorno alimentar. No princípio, ele não entra ainda como um critério de transtorno alimentar, como a anorexia, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar periódico. Mas a gente tem cada vez visto isso mais dentro do consultório, assim, é uma realidade, assim. Eu acho que para quem faz acompanhamento de peso, a gente percebe muito uma questão de comer emocional às vezes. Então, quando eu vou fazer uma anamnese, né, conversar com o paciente sobre a obesidade, sobre esse paciente, então ele tem um diagnóstico de obesidade para 1, 2, 3, aí, né, eu sempre vou conversar com ele como que foi essa evolução. Então, explica assim pra gente, é obesidade, tem graus. Tem graus, Geralmente pra gente, hoje a gente usa como classificação de obesidade, né? Ainda usa o IMC, que é aquela continha que geralmente a gente pega o peso do paciente, divide sobre a altura ao quadrado, né? E aí geralmente vai sair um número dali. E aí quando o paciente ele tem de 25 a 29,9, geralmente ele é classificado como um sobrepeso. Quando ele tem 30 a 34,9, ele é obeso grau 1 ou classe 1. Quando ele tem de 35 a 39,9, ele tem obesidade grau 2 ou classe 2. E acima de 40, ele geralmente é considerado um obeso grau 3 ou classe 3. Sendo que a gente também tem uma preocupação maior quando esse paciente tem um IMC acima de 50. Seriam casos de obesidade mais graves, entendeu? Que a gente geralmente tem que ter um tratamento multidisciplinar aí muito mais intenso. E aí, chegou no meu consultório, eu geralmente vou pegar o peso, a altura, vou fazer o cálculo e a gente vai chegar à conclusão se é uma obesidade ou não. Existem, assim, até outras formas de avaliar isso, porque tem suas críticas, né, o IMC, porque ele não leva em consideração se é massa gorda, se é massa magra e tal. Existem essas críticas, mas isso ainda é utilizado. E aí, quando ele tem uma obesidade, procura você com o objetivo de tratar, é importante você tentar entender como que isso aconteceu, se foi o ganho de peso foi acelerado, se teve fatores que desencadearam, se já tiveram várias tentativas de tratamento. E uma coisa que sempre é importante, às vezes, você conversar com o seu paciente é esse perfil alimentar dele. E aí, às vezes, é nessa hora que eu tento ver se ele tem compulsão. E aí, eu geralmente vou conversar com o paciente assim, se ele é aquela pessoa que sente fome, que na hora de fazer o prato precisa de grandes quantidades de alimentos nas refeições principais mesmo, entendeu? Que aí a gente chama de hiperfágico, que é o paciente que tem fome. Então ele tem fome, ele come grandes quantidades e aí ele é um clássico hiperfágico que a gente fala. E aí ele come grandes quantidades nas principais refeições. Não é questão de culpa, ele tem fome e ele come. Entendi. Tá? Então esse é um perfil alimentar. E esse paciente é um paciente que come só nos horários das grandes geralmente, refeições assim, e não fica tendo pequenos ele não belisca. Entendi. Então ele geralmente tem uns que fazem assim, café, almoço e jantar. Só que grande na hora quantidade. que ele vai fazer o café, almoço e jantar, ele faz grande quantidade. Ele fala, doutor, eu como porque eu tenho fome. Eu não, assim, ele come arroz, feijão, carne, assim, sabe? Ele quer comer em abundância, porque ele tem fome. Sim. Eu como um prato, não fico satisfeito, como o segundo. Ele não tem a questão de culpa depois. Então, ele é um paciente hiperfágico. E aí, às vezes, você vai avaliar isso até para já pensar no tratamento. A gente chama, às vezes, o paciente de beliscador, que é a pessoa que já é um pouco diferente. Ela, nas refeições principais, ela come normalmente. Às vezes tem até uma dieta bonitinha,
come pequena quantidade de arroz e feijão, pequena quantidade de carne, bastante salada. Assim, se a gente for olhar, não, vou no restaurante, meu prato pesa 300 gramas, assim, sabe? Não tem uma quantidade grande. Mas aí quando você vai conversar, mas eu belisco o dia inteiro, doutora. Eu começo tal horário e toda hora eu pego um biscoito, eu como uma coisinha, eu preciso desse comer. E aí, ele é assim, realmente a gente chama de beliscador, que é essa pessoa que toda hora precisa comer um pouquinho. Esse paciente, às vezes, é até interessante, porque às vezes ele não enxerga que ele come grandes quantidades calóricas, porque como ele come em várias vezes pequenas quantidades, então ele não se enxerga como uma pessoa que deveria ter aquele peso, porque come aquilo. Então é um pouco assim. Mas também não vem, às vezes, acompanhado de culpa, porque ele também nem se enxerga como um beliscador, né? Tem muito nutricionista que fala assim, tira a foto do teu prato e manda pra mim. Esse vai passar desapercebido. Vai, porque assim, a balinha ele não contou, o creme cracker que ele comeu na hora que ele pegou um cafezinho ele não contou, o bombom ali, e geralmente eles têm uma preferência por carbo. Eu percebo muito que o beliscador, ele tem uma vontade de mastigar e carbo é a preferência, carboidratos, né? Assim, biscoitinho, balinha, bombom, essas coisas, né? Então a gente tem. Aí, hiperfástico, beliscador. O paciente que a gente fala que tem a compulsão, geralmente ele vai ter a tal da perda do controle. Então é um pouquinho diferente. Então, quando eu falo assim, não, esse paciente tem episódio de compulsão, geralmente ele vai contar que ele comeu em grandes quantidades, às vezes até um alimento preferencial, mas realmente passa muito da medida, teve mal-estar, passou mal, empachado. E às vezes ele tem ou não a tal da culpa. E isso não acontece com tanta frequência. Então ele não tem um episódio por semana. Ele às vezes vai ter um aqui, depois outro, depois de umas 2 semanas. Às vezes num período da vida ele vai lá e tem várias vezes, depois ele para de ter. Então a gente tem esse perfil. Tem uma outra coisa que a gente também pergunta muito quando tem obesidade, às vezes o paciente que a gente chama de comedor noturno, que também não entra como um transtorno alimentar, mas que é um paciente que acorda para comer, né? Que aí é um paciente assim, um pouco diferenciado, que às vezes a ingesta durante o dia é pequena e às vezes na noite para madrugada ele acorda com muito apetite, come e às vezes você tem que acertar até o sono desse paciente para conseguir controlar um pouco isso, sabe? A gente vive todas essas realidades, né? Na psiquiatria a gente tem pacientes de todos esses perfis e aí realmente o paciente que é o que come no horário noturno é o que a gente tenta. Fazer um bom sono para que ele não desperte para se alimentar. Isso aí, é uma peça-chave, eu acho. E aí esse paciente, às vezes, ele tem esses episódios de compulsão, esses episódios de perda de controle, mas que não são sempre assim. E vocês investigam sempre, Lu, se esses episódios estão relacionados a algum evento, por exemplo, geralmente tenta. Alguma frustração, algum tipo de adversidade pelo qual atravessou, e aí aquilo se transforma num gatilho para que a pessoa faça uma fuga através do alimento. Isso, e é muito comum ele te contar. Esse paciente especificamente, ele às vezes traz isso mesmo. Ele fala assim, aconteceu tal coisa, eu tô num período muito estressante no meu trabalho, eu vejo que eu tô descontando, ele fala mais no descontar na comida. A gente eu até às vezes classifico isso, mas é uma questão minha de consultório, eu falo de comer emocional, né? Que é o paciente que a gente brinca, parece que come as emoções. Então tá feliz, vai lá e come, tá triste, vai lá e come. Ele vincula muito o sentimento dele à alimentação. E aí, assim, ele não, geralmente ele não entra com esse critério, assim, de transtorno de compulsão alimentar periódica, né? Mas ele tem um desequilíbrio dessa parte emocional com a forma que ele lida com a alimentação dele. Quebrar esse vínculo, às vezes, é complexo, né? Porque nesse paciente que não tem a forma clássica, geralmente, quando ele vai lá e come, ele tem prazer, na verdade. E aí entra o circuito do prazer. Isso Como aí. Como é que funciona isso? Então. Da recompensa. Da recompensa. E aí é que é o detalhe, né? O que a gente hoje tem estudado cada vez mais? Que o paciente com transtorno de compulsão alimentar periódica, ele talvez
tenha um sistema dele lá límbico, de recompensa, ele tenha uma desregulação desse sistema, entendeu? E que isso pode estar vinculado com essa perda de controle aí. Entendeu? Entendi. Esse paciente do comer emocional, eu tenho a impressão que ele tem isso muito aguçado, entendeu? Ele realmente, assim, o prazer da vida dele é comer. Às vezes tem paciente que fala isso, assim. Às vezes eu vejo essa demanda, essa conversa no paciente bariátrico também. Às vezes ele fala, doutor, eu tô com um pouco de medo porque meu prazer é comer. Como que eu não vou poder comer? E às vezes ele tem todas as indicações por diversos critérios, assim. Ele já tem a obesidade, ele tem o diabetes, ele tem a hipertensão, ele tem a dislipidemia, ele tá com esteatose hepática, você vê aquela síndrome metabólica que ele precisa ter um tratamento, assim. Por conta do risco cardiovascular. Do risco cardiovascular, né? É o paciente, assim, que você... E que às vezes já tentou outras medicações, outras abordagens, né? Sim, que é obrigatório. Isso é importante antes de progredir para exatamente. Bariátrica. E aí ele fica com medo de ser submetido à cirurgia, apesar de ter todas as indicações, porque ele fala assim, eu vou perder meu prazer na vida. E às vezes você tem que, assim, conversar com esse paciente e tentar mostrar para ele que quando você faz esse processo de emagrecimento, não necessariamente ele precisa perder o prazer de comer. A gente às vezes vai tentar controlar a forma como ele lida, a quantidade que ele precisa comer naqueles momentos, entendeu? Então eu costumo brincar que às vezes são treinamentos, assim, entendeu? Então às vezes a bariátrica, principalmente naqueles primeiros meses e até o primeiro ano, que realmente ela tem uma saciedade precoce, assim, bem evidente, é que às vezes você vai continuar comendo tudo que você gosta, só que vai ter uma hora que você vai falar, tô satisfeito, eu paro, entendeu? E eu costumo brincar, aproveite essa primeira etapa, porque é o seu treinamento de saciedade. É a hora que você não vai comer com o olho, sabe aquela história? De tipo, você já tá satisfeito e come. Então, como tem um mecanismo mecânico ali, é a hora dele falar assim, parei, estou satisfeito. Eu costumo falar sobre isso com os meus pacientes que usam uma classe de medicação que hoje está sendo muito utilizada, chamado gente, então. Análogo de GLP-1. A gente tem aí várias medicações no mercado, a gente tem Saxenda, que é um análogo de uso diário, a gente tem o Ozempic, que teoricamente é para o diabetes, mas a gente sabe que pode ser usado para obesidade, que é de uso semanal. A gente tem Ribelsus, que é um de uso oral, e a gente até tem outras opções de uso semanal, tipo Trulicity, são marcas essas, né? Mas todos eles compõem... Mas é bom a gente falar o nome, porque eu acho que isso as pessoas conseguem entender um pouco melhor. Porque às vezes elas não sabem que se chama análogo de GLP-1. Isso. GLP-1, inclusive, é um hormônio do nosso intestino, que está vinculado à nossa cascata de saciedade, tá? E aí, o que eu costumo conversar com o meu paciente? Porque esse hormônio intestinal, ele tem um mecanismo que é um pouquinho mais físico, vamos dizer assim, porque ele tem um processo de lentificação da passagem do alimento no estômago, no intestino, mas ele também tem um vínculo, o GLP-1, ele também vai lá no hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro que a gente fala que é o centro regulador da fome. Então, ele também mexe com a nossa questão da fome lá em cima e no nosso trânsito intestinal. Então, eu costumo brincar com o meu paciente que, assim, ele vai conseguir, quando tá usando, geralmente quem é um bom respondedor da medicação, que existe isso, as pessoas não respondem da mesma forma a medicação, né? A gente sabe que isso vale... critério até para continuar ou não. Ou não, exatamente. Mas eu falo assim, é um treinamento. O treinamento ficou satisfeito? Aprende a comer devagar e a ouvir a hora que o seu cérebro está lá dizendo pode parar, você já está satisfeito. Porque você pode continuar comendo as coisas que você tem prazer, mas aí você às vezes vai realmente reduzindo as quantidades, entendeu? Então, e até também, né, às vezes vincular outras atitudes que dão prazer também, né? Assim, né, não colocar só o peso na alimentação. Então, se é um exercício, se é sair para ver um filme, às vezes tirar um pouco esse peso. Eu tenho muita impressão que a faixa etária 30 a mais é muito isso, assim, tipo, comida e bebida tudo se são os prazeres isso, da vida. Assim. A gente vai sair, vamos sair pra comer. A gente vai e aí comemorar. Eu costumo brincar, assim, que eu tenho muito essa faixa etária no meu consultório também. E aí eu costumo brincar, não, vamos trabalhar outros prazeres, né? Vamos pensar em alguma coisa, porque realmente, né, assim, é uma etapa que
isso ganha muita importância. Então, e aí essa medicação, às vezes eu falo que é um treinamento também, sabe? Eu acho interessante conversar dessa forma com o paciente para ver se ele consegue carregar isso para a vida dele, sabe? Essa questão de ser um treinamento, eu acho importante, assim.